Olá a todos! Nesse vídeo vou resolver a questão 7.23 do livro Estatística Aplicada à Economia e Administração, e esse exercício naturalmente se encontra no capítulo 7. Bem, o que diz aqui o exercício? Os resultados de um exame nacional para estudantes recém-formados apresentam uma média. Então ele está aqui falando que eu tenho uma média Mi de 500 com um desvio padrão sigma de 100. Os resultados têm uma distribuição aproximadamente normal. Então essas três informações são importantes porque está dizendo que o problema vai ser resolvido por uma distribuição normal, e para qualquer problema para ser resolvido por uma distribuição normal ele precisa ter informado. Nós precisamos de duas informações estatísticas, a média e o desvio. E aí vem as perguntas. Qual a probabilidade que o grau de um indivíduo escolhido aleatoriamente esteja entre, no primeiro caso aqui, entre 500 e 650, e no segundo caso, entre 450 e 600. Antes de resolver esse exercício aqui, vamos observar e interpretar isso geometricamente. O que significa esse problema? Então aqui eu tenho aqui a curva de distribuição normal. Vocês observam que essa curva é uma curva totalmente simétrica em relação à média. Então observe que a nossa média aqui está 500 e o nosso desvio de 100. Está aqui, a média 500 desvio 100. Então vocês podem ver que essa aqui é uma curva de distribuição normal. Ela é totalmente simétrica em relação à minha média. E o exercício que você falou, qual é a probabilidade de um indivíduo ser escolhido aleatoriamente ter um grau entre 500 e 650. Eu botei aqui 500, 650 e aqui ele para mim já calculou 0,4332. Então essa aqui é a resposta do exercício, mas naturalmente nós não vamos resolver isso aqui no exercício usando um software, Precisamos saber resolver isso. Qual é a primeira dificuldade? Isso aqui é uma curva, Isso aqui é uma função e a distribuição normal tem uma lei de formação para ela. E quem já fez cálculo diferencial integral, já observou que eu estou calculando aqui uma área sobre a curva. Então isso aqui se resume a você usar as técnicas de integração. Uma das aplicações da integral é você calcular a área de figuras planas, não é isso? Então lá quem já fez cálculo sabe que você ia ter que calcular a integral dessa curva, dessa função, calcular a integral, o valor definido da integral no limite superior, menos o valor da integral no limite inferior, fazer naturalmente essa subtração, que iria encontrar essa área aqui. Isso para a gente aqui, com relação à distribuição normal, isso é muito trabalhoso de fazer. Possivelmente você vai ter que usar um método numérico para isso. Então não convém aqui para a gente resolver dessa maneira. Então para isso, sempre quando for resolver um problema de distribuição normal, caso você não tenha um computador, é interessante você realizar uma padronização, usar uma escala Z, que eu vou explicar aqui como que faz isso. Por que é interessante fazer isso? Porque aí vocês vão ver que resolver o problema de calcular a probabilidade, que se resume aqui no caso calcular a área da distribuição normal sobre uma certa região, vai resultar em você fazer consultas a uma tabela. E aí vai facilitar muito aqui a nossa vida. Lembrando só um conceito básico de probabilidade, que a soma da probabilidade de todos os eventos possíveis tem que dar 1. Então, se você quisesse calcular toda essa área aqui sobre a curva, tem que dar 1. E por essa curva aqui ser simétrica em relação à média, então ela dividiu essas somas de probabilidades no meio, dividiu por 2. Ou seja, todo mundo que está do lado direito da média, a probabilidade, a área que vale 0,5, e a mesma coisa desse lado, que vale 0,5. Então é simétrico. Então esse mesmo pedacinho desse lado aqui, se você transportasse ele para o lado esquerdo aqui, e também teria a mesma probabilidade, ou seja, 0,4332. Então essa observação é importante da simetria, isso vai ser muito útil em determinado tipo de exercício. Então como é que a gente faz a padronização? Lembrando, para que serve a padronização? Para você poder usar uma tabela, e aí vai facilitar muito a nossa vida, porque você não vai precisar ficar calculando a integral da função, nada disso, é só fazer consultas a ela. Então para isso, vamos voltar aqui no exercício, e aí vamos tentar fazer aqui a padronização. Observe que aqui eu tenho uma fórmula aqui, Z é igual a x menos mi sobre sigma. Observe que quando eu estou trabalhando o problema, a minha variável que eu estou trabalhando é a variável x. Então quem seria x aqui, por exemplo, na letra A? Em um momento seria 500, no outro momento seria 650. Mi, vocês já viram que é a média, e sigma é o desvio, já foi informado, enunciado. Como eu estou fazendo uma padronização, eu vou usar a escala Z. O que eu estou fazendo é a substituição de variável. Então eu preciso calcular a variável Z aqui para a gente. Então vamos aqui resolver a letra A. Como é que a gente faz isso?
No primeiro momento, o x vale 500, não é isso? Ou seja, é meu limite inferior. Então, como é que eu calculo o z? Olha a fórmula. É x, que no caso aqui é 500, menos a média, que também é 500, dividido por desvio padrão, que é 100. Então, aqui, meu z vai ser 0. O segundo x aqui meu é 650. Então, o meu z vai ser x ali, média, desculpa, o variável x, 650, menos a média, que é 500, dividido pelo meu desvio padrão. Então, se vocês fazerem 650 menos 500, isso vai dar 150, dividido por 100, então isso aqui vai dar 1,5. Então, como é que vai ser o cálculo agora da probabilidade desse problema na escala z? Observe que antes eu tinha um x 500 e o meu z agora passou para 0. Então, isso aqui eu estou trabalhando em z. Então, 0 tem que ser menor ou igual a z, porque foi a mudança da variável que eu fiz. E qual é o limite superior? Inicialmente, trabalhando em x, era 650. Trabalhando em z agora, ela vai se resultar em 1,5. Vamos voltar para o software aqui para a gente ver o que tá, se vai dar certo. Ó. Observe que o resultado aqui é 0,4332. Aí os conceitos, que quando eu faço a transformação para a escala z, a minha média sempre vai ser nula e o meu desvio será 1. É a padronização que a gente está fazendo. Para poder todo mundo conseguir usar a mesma tabela, não precisar criar tabelas diferentes para isso. Então, nós vimos lá que o meu limite inferior em z seria 0, né? E o limite superior 1,5. Observe que também deu o mesmo resultado, 0,4332. Então agora vamos ver como é que a gente faz isso. Lembrando, né, que calcular a área sobre uma curva, usando a ideia de integral, o que é? É o valor da integral no limite superior menos o valor da integral no limite inferior. No caso aqui, calcular essa área seria calcular a probabilidade neste ponto menos a probabilidade neste ponto. Então vamos voltar aqui para o nosso exercício. Bem, se sabemos que a probabilidade, o cálculo da área, nesse caso que resulta calcular a probabilidade, é a probabilidade do limite superior menos a probabilidade do limite inferior, então aqui se resume a você calcular a probabilidade de P de 1,5, não é isso? Menos P de 0. Bem, agora como que eu sei quanto que é P de 1,5 e como que eu sei quanto que é P de 0? Aí vocês vão vir e consultar a tabela que também está disponível no livro. Então observe que o primeiro P é de 1,5. Como é que eu descubro isso? Observe que aqui eu tenho o Z, correto? Então estou fazendo a padronização para Z. E aqui eu tenho uma coluna que está variando aqui de 0 até 1,5. Aqui eu só estou apresentando uma parte da tabela. E aqui eu tenho essa linha, né? Que está variando aqui de 0 a 0,09. Então, se eu quero z igual a 1,5, o que eu faço? Eu combino esta coluna com esta aqui. Então, você observe como é que eu faço para encontrar z 1,5. Seria esta linha aqui, 1,5, com qual coluna? Com a coluna z0, porque 1,5 mais 0 dá 1,5. Então, qual é o valor que eu vou pegar nesse caso? O 0,4332. E quanto que é P de 0? A mesma ideia. Z que 0 mais Z 0,00, isso aqui dá 0. Então, onde que está a interseção desta linha com esta coluna? Está nesse valor aqui, que vai dar 0 também. Então, o que o meu problema se resulta? Calcular P de Z igual a 1,5, nós acabamos de ver que é 0,4332. E o P de 0, nós vimos ali que é 0. Então, quanto que é a probabilidade? É 0,4332. Então, respondendo a pergunta, qual é a probabilidade que o grau de um indivíduo escolhido aleatoriamente esteja entre 500 e 650? A probabilidade disso acontecer é de 0,4332. Agora nós vamos resolver a letra B. Vocês vão ver que a letra B basicamente vai seguir a mesma linha de raciocínio. Então vamos lá resolver a letra B agora. Então, letra B, vocês vão ver que tem que seguir o mesmo processo. Quem é o primeiro limite inferior? É x igual a 450. E quem é o segundo limite? É x igual a
600. Vamos ver primeiro lá no software como é que representa essa curva, como é que isso fica. Então vamos ter que voltar aqui inicialmente para a média de 500, desvio para 100. E ele quer agora a probabilidade entre 450, opa, digitei aqui errado, é 450 até 600. E aí está dando 0,5328. Observe agora que esse exercício é um pouquinho diferente da letra A, por quê? Porque a tua média está aqui no meio. Então ele está pegando um pouco do lado esquerdo em relação ao eixo de simetria e está pegando um pouco do lado direito. Então a gente vai ter que ver como é que a gente faz para calcular isso. Será que é da mesma maneira do exercício da letra A? Vamos analisar aqui primeiro. Então vamos voltar lá para a nossa padronização. Então, considerando x igual a 450, quanto que vai dar o nosso z? Então o z vai ficar, olhando aqui a forma, vai ser x, 450 menos a média, que é 500, dividido pelo meu desvio, que é 100. 450 menos 500, isso aqui vai dar menos 50, dividido por 100, menos 0,5. Vamos calcular o segundo valor de z, ou seja, o z do limite superior. Então, o z vai ser a média, que é 600, média não, o valor de x, menos a média, que é 500, dividido por 100. 600 menos 500 vai dar 100, né? E 100 dividido por 100 vai dar 1. Então, o meu problema agora se resume a calcular a probabilidade de quais limites. Observe que trabalhando na escala x é 450, mas para usar a tabela padronização vai ser de menos 0,5 até, pensando em x, 600, mas usando a escala z, até 1. Observe que tem uma pequena diferença em relação ao exercício da letra A, né? Porque da letra A ele começou de 0, agora que eu estou começando de um valor negativo. Vamos ver lá no software como é que isso se comporta. Então agora, voltando aqui, lembrando, quando eu faço a padronização, minha média é nula e meu desvio é 1. Então deixa eu consertar aqui, que eu digitei o desvio errado, meu desvio é 1. Observe que agora eu tenho que calcular uma probabilidade que varia de menos 0,5 e menos 0,5 até... Não tá certo, deixa eu voltar aqui, aceitou? De menos 0,5 até 1, 0,5328, correto? Mas se vocês observaram bem na tabela, a tabela não tem valores de z negativos. Você pode observar aqui que o z é sempre aqui, positivo. Então como é que a gente vai resolver isso? Muito simples. Observe que, como eu comentei inicialmente, essa curva é uma curva totalmente simétrica, né? Então tudo que acontece aqui, no caso agora padronizado, o eixo de simetria está aqui na média igual a 0. Então, qualquer probabilidade da mesma distância para o lado direito, ele vai ter o mesmo valor, se você considerar agora o lado esquerdo em relação ao eixo de simetria. O que eu quero dizer? Que eu vou ter que quebrar esse problema, dividir esse problema aqui em duas partes. A primeira parte, que vai de menos 0,5 a 0, correto? Então, esse aqui vai ser o primeiro pedacinho que eu vou determinar. E aí, depois eu preciso completar aqui, ou seja, o que vai de 0 a 1. Então, eu vou ter que dividir meu problema em dois e realizar uma soma da área do lado esquerdo e da área do lado direito. Então, como é que isso, algebricamente, eu represento? Vamos voltar aqui para a nossa resolução do exercício. Então, vocês vão reescrevendo aquilo ali, ele vai ficar assim, como que nós acabamos de ver ali. Vai ser a probabilidade de menos 0,5 de z, no caso aqui até 0, né? Estou dividindo o problema em duas partes. O que falta para completar esse problema? De z variando de 0, né, até 1. Correto? Bem, calcular esse lado aqui não tem dificuldade, porque é exatamente da mesma maneira que foi feito no exercício A. Ainda tem aqui ainda está um pouquinho diferente, né, que tem um valor negativo. Mas vamos voltar lá para o software. Como eu comentei, né, essa curva é totalmente simétrica, então isso ajuda muito, porque eu vou colocar aqui só o pedacinho que está faltando ali para a gente determinar, que é de menos 0,5 até 0. Observe que vai dar 0,1915. Mas por ela ser simétrica, isso aqui é a mesma coisa se eu invertesse aqui os limites
Ou seja, se aqui eu colocasse 0 e aqui 0,5, vai dar o mesmo resultado. Então eu posso, em vez de considerar limites no extremo, negativos, eu posso considerar ele como extremos positivos, fazendo devidamente as modificações na escrita, mas em termos de resultados numéricos, isso vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque aí eu posso, isso é bom porque eu posso usar a tabela. Então, voltando aqui, eu posso reescrever esse problema como? Opa, só apagar aqui. Então, eu posso reescrever esse problema da seguinte maneira. Probabilidade. Em vez de ser de menos 0,5 a 0, eu vou inverter os limites. Então, vai ser de 0 menor ou igual a z menor ou igual a 0,5. Por quê? Porque a curva de distribuição normal é totalmente simétrica. E desse lado aqui, né? Já poderia ter calculado, mas eu vou reescrever aqui de novo. Isso aqui a gente já sabe calcular. E agora, a gente já sabe fazer isso. Como é que calcula esse primeiro pedaço aqui? É a probabilidade do limite superior menos a probabilidade do limite inferior. Vou botar aqui um colchete só para poder ficar bem separado, mas não tem necessidade. E desse lado aqui, a mesma ideia. Probabilidade do limite superior menos a probabilidade do limite inferior. Bem, agora você vai lá para a sua tabela. Quanto que dá P de 0,5? Você vai voltar aqui nela. Você vai procurar onde está Z valendo 0,5. Então, se você olhar, Z 0,5 está aqui. 0,5. Mas qual coluna você vai pegar? 0,5 mais 0 dá o próprio 0,5. Então, o primeiro resultado é essa interseção aqui, ou seja, 0,19, 15. Então, esse aqui é o primeiro valor que você vai pegar. Então, vou anotar aqui. 0,1915. Vocês já observaram, né, que P de 0 é 0, né? Mas eu vou voltar aqui, mais lá. P de 0 é 0. E sempre será. Então aqui vai ser 0. Vou botar o colchete aqui só para poder deixar bem explicado. E aqui, P de 1. Vou lá, P de 1. Quanto que vale o Z valendo 1? É esse valor 1 aqui, com um 0 dá 1. Então é este valor que eu vou pegar. 0,3413. Então eu vou anotar aqui 0,3413. E aí, como você já sabe, né? P de 0 é 0. Então eu vou até anotar aqui. Bem, então isso aqui se resulta você fazer essa que soma de 0,1915 mais 0,3413. Então, o resultado final será a soma dessas duas probabilidades. Aí você vai pegar a sua calculadora, né? 0,1915 mais 0,3413 vai dar 0,5328 e aí é o resultado da letra B. Então, respondendo a pergunta, qual a probabilidade de que o grau de um indivíduo escolhido aleatoriamente esteja entre 450 e 600? Isso vai ter uma probabilidade de 0,5328.